Em sessão virtual, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que dá 72 horas para a Anvisa autorizar o uso de medicamentos e produtos de combate ao coronavírus no Brasil, desde que eles tenham sido liberados nos Estados Unidos, União Europeia, Japão ou China pelas respectivas autoridades sanitárias. A medida vale enquanto durar a pandemia de Covid-19 e reduz o prazo da Anvisa para emitir a autorização, que normalmente leva de 120 dias até um ano. Este texto busca dar agilidade, busca reconhecer neste momento da pandemia que os produtos médico-hospitalares necessários para o enfrentamento, que já foram certificados por agências de renome internacional, eles possam chegar no Brasil e rapidamente também poder estar à disposição da população. Poderíamos, com essa agilidade que estamos dando agora para o tratamento específico do coronavírus, também resolver o problema e a vida de diversos brasileiros, milhares de brasileiros que sofrem tanto com problemas de saúde, problemas esses que a comunidade internacional já resolveu e que o Brasil poderia resolver com menos burocracia. A proposta que agora segue para o Senado também vai obrigar os médicos que prescreverem esses medicamentos a informarem aos pacientes sobre o caráter temporário da liberação. Se tem autorização já de autoridades sanitárias reconhecidas no mundo inteiro, internacionalmente, para que a necessidade de informar? E se o médico esquecer de informar? Aí ficaria o médico imbuído do seu código de ética, que todo médico já sabe que ele tem a obrigação de informar o paciente dessas particularidades. Os deputados também aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Perpétua de Almeida, do PCdoB do Acre, que cria um regime tributário emergencial para ajudar no enfrentamento à pandemia. A proposta que agora segue para o Senado também proíbe a aplicação de multa a quem deixar de entregar declarações e documentos fiscais. Esse é um pleito de parte significativa da população, das empresas e também de uma categoria importante, que é a área da contabilidade, os contadores do nosso país. Reafirmando, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso como um todo tem feito a sua parte para poder ajudar agora o governo a fazer a parte dele. A principal medida do novo regime tributário emergencial é a suspensão por até 3 meses do pagamento da contribuição patronal para a Previdência, que ficou acertada em 60 dias, prorrogáveis por mais 30, num acordo costurado entre o relator da proposta, o líder do governo e o presidente da Casa. Eu queria ponderar com o relator a possibilidade dele alinhar com isso, com 60 dias, prorrogáveis por mais 30, que fica mais ou menos os 90 dias que foi falado. E fica sendo a proposta de todo mundo, a proposta da Casa. Exatamente. Então, eu estou de acordo. Se essa for a proposta que atende o governo, eu pessoalmente estou de acordo. Tá ótimo, presidente. Muito obrigado. Eu acho que é o correto a gente trabalhar em conjunto com o governo. Outra proposta aprovada nesta quarta-feira e que segue para o Senado é a que obriga o governo federal a garantir que os repasses para os fundos de participação dos estados e municípios este ano sejam iguais aos do ano passado, mesmo com as perdas na arrecadação de impostos por causa da Covid-19. E, por fim, os deputados encerraram as quase 10 horas de sessão aprovando a admissibilidade da chamada PEC do Orçamento de Guerra, um regime extraordinário que permite a separação do orçamento e dos gastos com a Covid-19 do Orçamento Geral da União. Para tramitar, a proposta teve o apoiamento de 321 deputados e a expectativa do presidente Rodrigo Maia é iniciar a votação da PEC na sessão da Câmara convocada para essa sexta-feira. Rodrigo Maia justificou a pressa. Se nós estamos reclamando, paga logo o Bolsonaro, paga mais coisas, tem texto do Senado que vem, tem emprego para garantir, nós temos responsabilidade com prazo. Não porque o Paulo Guedes está nos pressionando, porque essa PEC não surgiu de dentro do governo. O governo entrou na construção depois. Então, eu não vejo por que a gente também não deva dar a celeridade necessária para que essa matéria possa terminar essa semana resolvida. Mas a sessão começou em tom emocional, com a homenagem ao deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, que faleceu nessa madrugada em decorrência de leucemia. Luiz Flávio Gomes tinha 62 anos de idade e estava no primeiro mandato como deputado federal, depois de uma destacada carreira jurídica, na qual atuou como policial civil, delegado, promotor, advogado e juiz. Mas como os amigos do parlamentar bem notaram, ele gostava mesmo era de ser lembrado como professor. O professor Luiz Flávio Gomes falava comigo nesse fim de semana sobre a preocupação dele de, diante dessa gravíssima pandemia, tornar o mundo um mundo mais solidário. A última preocupação dele foi a preocupação com a solidariedade. Nesse nosso país ainda tão injusto,
e tão desigual. Abençoe o parlamento brasileiro, de onde você estiver. Um grande abraço a você, meu querido amigo. Que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, o receba. Todos nós te amamos. Fica aqui a homenagem do PSDB ao professor Dr. Luiz Flávio Gomes, uma pessoa que deixa uma marca indelével na justiça brasileira, na família forense como um todo e em nosso país. Na última conversa que tive com ele, queria lembrar isso aqui, deputado Rodrigo, exatamente aqui, e eu estava muito preocupado com toda a construção desse país que se fazia sobre a imagem dos direitos humanos, e ele me disse uma frase que eu não esqueci, dizendo o seguinte: não tem como defender a ética sem defender os direitos humanos. Em primeiro lugar, a cultura jurídica e enciclopédica que ele tinha, absolutamente impressionante. Em segundo lugar, a chama do ideal político que brilhava no olho dele. Era evidente a paixão com que ele falava de qualquer tema. E o terceiro, a generosidade e a docilidade com que ele tratava a todos sem nenhuma distinção. Que essas três características do deputado Luiz Flávio Gomes sirvam de exemplo para todos nós daqui para frente. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao nosso amigo Luiz Flávio Gomes.